Boa. Pode me retirar também, Murilo. Boa apresentação, Wellington. Obrigado, Rubens. Bom, pessoal, como anunciado, o tema da minha palestra é leitura, problematização e escritura no currículo cultural. Eu tenho estudado nos últimos meses o currículo cultural, de modo um pouco mais específico, os encaminhamentos didático-metodológicos, didático-pedagógicos, e hoje eu gostaria de falar um pouquinho como que o currículo cultural tenta conduzir a prática pedagógica do professor no sentido didático, né? O modo como o professor pode oferecer aos seus alunos e alunas elementos que possibilite leituras, interpretações, na iminência da aula, as problematizações e, por consequência, de forma natural e não induzida, a escritura, a produção cultural. Pode trocar novamente para mim, Rubens? Eu pretendo falar mais ou menos uns 30 minutos, aí depois fica um espaço aí aberto para que possamos conversar e discutir sobre o que foi falado, tá bom? O currículo cultural nas aulas de educação física na escola. O campo teórico, teorias curriculares pós-críticas. Para quem teve a oportunidade de assistir a palestra do professor Marcos Neira na segunda-feira, o tema dele foi justamente teorias curriculares. Lá ele falou das teorias curriculares tradicionais, críticas e pós-críticas. Falou que as teorias tradicionais têm como propósito ali produzir um sujeito para o trabalho, para ser conduzido numa sociedade de acordo com o desejo, a vontade de algumas pessoas que estão no domínio, e falou das teorias críticas, que visa uma formação para a transformação, uma emancipação dos saberes, com o propósito de diminuir as desigualdades sociais, e das teorias pós-críticas, em que não basta apenas, para transformar uma sociedade, é preciso discutir assuntos que vão além das diferenças nas diferentes classes sociais. É preciso discutir questões de racismo, etnia, religião, gênero, orientações sexuais e outras coisas mais. E o currículo cultural, ele se pauta nesse campo teórico, das teorias pós-críticas. E aí nós temos o pós-estruturalismo, o multiculturalismo crítico, o pós-modernismo, os estudos culturais. São campos teóricos que dão base a essa proposta da área. E é por meio desse campo teórico que se pensa, que se pensou, que se pensa na forma como o professor deve conduzir as suas aulas para que essa educação física seja uma educação física voltada para a cultura, em que a cultura é o centro da aula e não mais o saber do professor e nem o saber do aluno, mas sim a cultura passa a ser centro da aula, centro dos conhecimentos a serem trabalhados, pensados e discutidos. O processo didático-pedagógico, ele se dá por meio dos princípios ético-políticos e também dos encaminhamentos didático-metodológicos. Para que eu possa falar com vocês sobre leitura, problematização, interpretação e escritura, eu vou começar a falar como se dá o processo pedagógico do currículo cultural, que, no meu entender, é um processo bem complexo, é um processo didático bastante difícil de entender, em que exige muito estudo e também colocar em prática aquilo que está conseguindo compreender. Mesmo assim, por exemplo, eu, que já trabalho com currículo cultural já faz aí algum tempo, uns 4, 5 anos, me percebo, às vezes, não sendo tão multiculturalista como deveria ser. Mas isso tem relação com a formação do professor, tem relação com a nossa formação, com a nossa ambivalência docente, né? Isso não é um problema, digamos assim. Talvez seja um ponto positivo quando o professor se percebe ambivalente, quando ele percebe a sua hibridez na formação
na faculdade e nas pós-graduações também. No entanto, nos cabe nos dedicar aos estudos, né, para que possamos ali trabalhar com uma educação física que a gente acredite que de fato possa fazer diferença, não só na vida nossa como professor, mas principalmente na vida das nossas crianças, nossos alunos e alunas. Pode trocar, Rubens. Princípios ético-políticos. Peço desculpa porque a minha voz não está muito boa hoje. Tive uma semana de muitas aulas e essa mudança de tempo acabou me afetando. Vamos começar. Eu vou começar aqui pelos princípios ético-políticos. Primeiro, pelo reconhecimento das nossas identidades culturais, a afirmação da diferença. Eu coloquei ali uma barra separando os dois, já vou explicar, tá? Então, por meio desses princípios éticos políticos, o professor tem como objetivo escolher um tema a ser estudado ou a elaboração de um projeto que tem relação com o projeto político-pedagógico da escola. Caso a escola não tenha esse projeto político-pedagógico, que a forma como ele vai conduzir as suas aulas de educação física e o tema que tenha relação com o currículo ou com uma diretriz curricular. Começando pelo reconhecimento das nossas identidades culturais, significa quando o professor ele busca valorizar, reconhecer o que os alunos estão vivenciando, o que os alunos sabem naquele momento, o que eles estão vivenciando, quais são as práticas corporais, quais são as culturas que estão atravessando os seus viveres, as suas atitudes, as suas ações. No entanto, mais adiante, após algum tempo de estudo, em 2018, Nunes 2018, vem citar em um dos seus estudos a afirmação da diferença, como forma de substituir o reconhecimento das nossas identidades culturais. Em 2020, Nery Nunes, né, um dos autores dos currículos do currículo cultural, vem dizer que a afirmação da diferença talvez faça mais sentido, porque reconhecer os saberes dos alunos está mais relacionado a uma ação didática e não a um princípio ético-político. Agora, quando eu digo afirmação da diferença, eu estou colocando o aluno como autor cultural, como produtor de significados. Aí, sim, talvez eu consiga dizer que isso tem um pouco mais de relação ético-político, né? Então, não basta reconhecer a cultura em que os alunos estão imersos, mas também colocá-lo na posição de autor cultural, em que o aluno tenha condições ou tenha espaço para expor seus saberes, seus conhecimentos, né? A forma como ele pensa sobre aquilo que ele vivencia, discute e produz. Ancoragem social dos conhecimentos é quando o professor procura mostrar aos alunos como a prática social, a prática corporal, escolhida como tema de estudo, é vivenciada socialmente, né? Então, por exemplo, eu escolho estudar uma luta com as crianças, karatê. Seria interessante que eu mostrasse aos alunos como é o karatê nas academias, como é o karatê em uma competição, e não somente por meio da minha visão. Então, ancoragem social dos conhecimentos é ancorar o saber dos alunos, né? Ancorar, fazer com que os alunos saibam sobre aquela prática corporal que ele está estudando, assim como ela acontece na sociedade, e não somente pela visão do professor. Justiça curricular. A justiça curricular está quando o professor vai escolher o tema a ser estudado. Nós percebemos que existe uma hegemonia nos currículos, em que alguns conteúdos estão presentes e outros conteúdos não estão presentes. A questão é, por que certos conteúdos, certos temas estão presentes no currículo cultural e outros temas não estão? Justiça curricular é justamente isso. É o professor olhar, a professora olhar para as práticas corporais que pertencentes
a grupos considerados desfavorecidos na sociedade, né? E por que a cultura desses grupos não são valorizadas? Por que a prática cultural desses grupos não são reconhecidas no currículo e no ensino ali, aprendizagem na escola? Justiça curricular também é fazer com que o professor compreenda as diferenças que estão presentes na aula. Então, não se pode esperar que todos os alunos tenham um aprendizado igual, que todos os alunos aprendam a fazer os mesmos movimentos da mesma forma. Isso não seria uma justiça curricular. Justiça curricular é quando você promove um processo pedagógico em que a diferença seja potencializada, seja vivenciada e potencializada. Então, trazer para a escola conteúdos e temas que não estão presentes no currículo. Evitar o daltonismo cultural. Seria evitar o processo hegemônico, evitar os conteúdos hegemônicos. Nós temos, historicamente, na educação física, uma valorização de certas práticas corporais e desvalorização de outras práticas corporais. Então, por que acontece essa desvalorização? Porque, às vezes, o professor não consegue enxergar outras culturas, né? Ele fecha seu olhar para algumas práticas corporais que, às vezes, está sendo conduzido por um currículo, então ele fica ali pautado em um currículo hegemônico e acaba não conseguindo perceber, enxergar outras práticas corporais vivenciadas por grupos sociais à margem da sociedade. Evitar o daltonismo cultural seria o professor perceber outras práticas corporais além daquelas que estão no currículo. E a descolonização curricular também tem bastante relação com a justiça curricular e com o evitar o daltonismo cultural. Seria descolonizar o currículo. Então, por exemplo, a cultura europeia, ela foi muito forte, ou ainda é muito forte, em muitos currículos da educação física. Temos aí em muitos currículos, ou na prática de muitos professores, o futebol muito presente, outros esportes europeus muito presentes, e as práticas corporais dos grupos que foram os colonizados. Eles quase não aparecem. Então, descolonizar o currículo é você fazer com que a cultura do povo, dos grupos colonizados, estejam presentes na escola, estejam presentes nas aulas, estejam presentes no currículo. Pode trocar, Rubens? Encaminhamentos didático-metodológicos. Então, eu iniciei a minha fala dizendo que o processo pedagógico ele se dá por meio dos princípios ético-políticos e dos encaminhamentos didático-metodológicos. Os princípios é uma forma do professor atuar na escola de forma fortemente política, com o propósito de escolher ali, ou elaborar um projeto, escolher um tema que tenha relação com o projeto político-pedagógico da escola. Mas os princípios, eles têm uma forte ligação com os caminhos em que o professor vai escolher para estudar o tema escolhido. Aqui eu coloquei uma sequência de encaminhamentos didático-metodológicos, no entanto, essa sequência ela não deve ser linear, não significa que na prática o professor tenha que fazer assim como está escrito, né? Mapeamento, ampliação, aprofundamento, ressignificação, registros e avaliação. Todos esses encaminhamentos, eles podem surgir a qualquer momento e são eles que vão conduzir a produção de saberes e, além disso, mais importante que a produção de saberes é a produção de pensamentos. A começar pelos mapeamentos. É quando o professor vai mapear a escola, mapear com o objetivo de escolher um tema a ser estudado. Ele pode fazer observações sobre o que as crianças estão fazendo no intervalo, na entrada, na saída, quais são as práticas corporais que naquele momento está sendo vivenciada na comunidade,
fora dos muros das escolas, permitir que as crianças falem, dar espaço para que elas possam falar, mas, como nós sabemos, para quem é professor e já tem uma experiência com a escola, sabe que quando a gente abre espaço para as crianças falarem, tem muitas crianças que ficam ali silenciadas e acabam não querendo, não conseguindo falar o que querem, ou por timidez, por vergonha. Então, além de possibilitar que as crianças falem, é interessante que o professor pense quais outras formas que ele pode agir para que ele tenha acesso à cultura corporal, à prática corporal que aquelas crianças, aqueles alunos e alunas estão vivenciando naquele momento em que ele pretende começar o estudo de um tema. Deixando bem claro que não é pedir para que a criança, para que o aluno e a aluna escolha o que eles querem estudar. A escolha deve partir do professor. Mas é interessante que o professor ele não faça uma escolha por apenas sem que tenha relação com o que está sendo vivenciado naquele momento pelos alunos e alunas. Então, ao escolher um tema, é interessante que o professor analise todo o contexto escolar naquele momento. E o mapeamento, ele continua durante todo o processo pedagógico. Após a escolha de um tema, o professor vai fazer um outro trabalho de mapeamento, que é quando ele vai mapear os saberes dos alunos referente àquele tema que ele pretende estudar. Então, por exemplo, o professor escolheu o skate, porque o skate, após os Jogos Olímpicos, em que passou a ser um esporte, algumas crianças começaram a se interessar, alguns alunos começaram a se interessar e a praticar skate no bairro. Tá, escolhi o tema. Agora, e vocês, crianças e alunos, o que vocês sabem sobre o skate? É uma continuação do mapeamento, porém agora referente ao tema que foi escolhido para ser estudado. Ampliação. É um encaminhamento que vai permitir ir para fora dos saberes, fora daqueles conhecimentos adquiridos até aquele momento na escola, pelo professor, pelos alunos e alunas, por aquele grupo ali envolvido. É quando o professor procura trazer para dentro da escola assuntos, saberes, conhecimentos referentes à prática que está sendo estudada. Isso pode ser por meio de entrevistas ou trazer praticantes da prática corporal para uma vivência na escola ou levar os alunos para uma vivência fora da escola. É ampliar o conhecimento sobre um tema, indo além daquilo que foi estudado ali, naquele espaço escolar. É ir para sair dos muros das escolas. E o aprofundamento é ir para dentro da prática corporal que se estuda, é se aprofundar. Não é estudar simplesmente a história da prática corporal, a origem da história, mas tentar acessar discursos, práticas discursivas que até então não estão presentes em sites de pesquisa, que não estão presentes em livros, que estão presentes nas pessoas que vivenciam aquela prática corporal, que estão presentes em artigos que não são tão divulgados, em livros que já não estão nas prateleiras das escolas. Então, o aprofundamento é fazer com que o aluno tenha acesso a discursos que produziram aquela prática corporal em estudo e que continuam a produzir, mas que não estão tão evidentes nos livros, nas pesquisas da internet. E a ressignificação. A ressignificação foi um encaminhamento que eu procurei me dedicar um pouco mais na minha pesquisa, que eu procurei pesquisar na prática pedagógica, está na ação de reescrever aquilo que está lendo e interpretando. Vou começar a partir de agora tocar um pouco mais no assunto da questão da leitura. Então, os alunos e alunas, após ter acesso à prática corporal escolhida como tema, ou durante aquela vivência de uma prática corporal escolhida como tema, eles estão fazendo uma leitura da prática corporal. Essa leitura não é estar parada, olhando o que está acontecendo. Estar vivenciando, se movimentando
de acordo com como o professor passou, ou algum colega, ou vídeo, ou uma imagem, é uma forma de leitura. Após esse processo, após esse momento, os alunos, se acharem necessário, ou por questão de espaço, de material, de recurso, eles podem criar outras formas de vivenciar aquela prática corporal. Seja mudando a regra do jogo, seja alterando os espaços da prática corporal escolhida como estudo, seja modificando algum artefato, no entanto, sem perder as características daquilo que está sendo estudado, da luta, do esporte, da dança, da brincadeira, do jogo. São mudanças que acontecem na prática corporal sem alterar a própria prática corporal, mas o modo como ela está sendo vivenciada, experimentada e pensada. Na minha pesquisa, eu apresento a ressignificação a partir da resistência. Quando os alunos, eles, ao vivenciarem uma prática corporal e ao não concordarem com a forma de como estão sendo conduzidos, resistem àquela condução e o professor, ao oferecer certos elementos a esses alunos e alunas, eles poderão produzir outras condutas que, por meio de Michel Foucault, eu, junto com meu orientador, chamamos de essas ações de contraconduta, de acordo com como Michel Foucault fala desse conceito. Né? Então, resistir uma conduta, produzir uma outra conduta, a qual deseja ser conduzido ou a qual deseja conduzir um grupo, um sujeito. E essa produção de uma contraconduta, ela depende anteriormente de um processo de resistência. Registro e avaliação. Os registros podem ocorrer de diferentes formas, por fotos, por material escrito, então os alunos escrevendo, ou os alunos falando e o professor escrevendo, portfólio, produção de livros, produção de jornais, vídeos, e por meio dos registros o professor tem condições de fazer a avaliação, mas não uma avaliação seletiva. A Nina também fez aqui, no decorrer da semana, uma fala sobre avaliação. Então, quem teve a oportunidade, talvez consiga associar o que eu vou falar agora. Então, a avaliação no currículo cultural não é uma avaliação que tem como propósito selecionar os alunos, dizer quem aprendeu mais, quem aprendeu menos. Aí já eu entro naquela questão tocada pelo professor Mário na segunda-feira, né? Uma forma de matar, digamos assim, um aluno, uma criança, um ser humano, quando a gente seleciona, quando a gente tira dele ali as suas diferenças, né? Tira dele ali, coloca ele numa situação desfavorável diante da sala, diante da sociedade. Então, a avaliação no currículo cultural tem outro significado. É para que o professor possa compreender como que os alunos estão assimilando aquilo que eles estão estudando, né? Se ele deve continuar com aquele tema, se ele deve parar, se ele deve voltar em certos assuntos que ainda não foram tão discutidos. Então, é para o planejamento do professor, para que ele possa saber quais caminhos deve seguir para dar continuidade aos estudos do tema escolhido. Uma vez que no currículo cultural não tem um prazo para terminar. Quando o professor escolhe um tema a ser estudado, ele não determina que vai terminar em um bimestre, ou no segundo, ou em 2 bimestres. Se a gente for pegar alguns relatos que estão no site do GPF lá da USP, lá nós temos aproximadamente mais de 150 relatos. Quem quiser e tiver essa oportunidade, acesse esses relatos e vocês vão perceber que tem temas que foram estudados durante um ano inteiro. Tem temas que foram estudados durante 6 meses. Tem temas que foram estudados durante um bimestre. É por meio da avaliação que o professor vai saber até que momento ele deve continuar tematizando aquele tema que ele escolheu para ser estudado.
Mais adiante, eu vou tocando no assunto dos encaminhamentos didático-metodológicos, tá bom? E também enfatizando que esse processo de avaliação, por mais que aqui na tela esteja por último, ele acontece durante todo o processo pedagógico do currículo cultural. Então, quando eu estou fazendo mapeamento, em algum momento eu devo também estar fazendo a avaliação. Como que aquele mapeamento está, de fato, fazendo com que eu escolha o tema. E como aquele mapeamento referente ao tema, de fato, está fazendo com que eu planeje as próximas atividades. O mesmo para ampliação. Será que, após uma atividade de ampliação, eu devo passar para um outro encaminhamento ou continuar mais um pouco com a ampliação? Isso depende muito do retorno que os alunos e alunas dão ao professor por meio da avaliação. Então, a avaliação ela é constante. Então, o professor que procura trabalhar com o currículo cultural, ele escolhe um tema, mas ele não fragmenta, ele não divide o que vai ser trabalhado na primeira, na segunda, na terceira semana. Os conteúdos da próxima semana sempre vão depender de como as aulas ocorreram durante essa semana que foi planejada sistematicamente. Então, o professor escolhe a atividade, ele planeja, ele sistematiza com os alunos. Diante do retorno que os alunos dão a ele, isso, né, por meio dos registros, por meio das falas, esse processo de avaliação, ele vai planejar as atividades para a próxima semana. Então, exige aí um tempo de estudo, um tempo de planejamento, para que, de fato, as aulas sejam sistematizadas. Pode trocar, Rubens. Leitura. Por meio das teorias pós-críticas, o currículo cultural vem nos mostrar que o corpo é um texto, que a prática corporal em estudo é um texto, que os gestos são textos. Se são textos, são cabíveis de leitura e de interpretação. Quando eu apresento para os meus alunos, após ter escolhido um tema, após ter feito um mapeamento, eu apresento para os meus alunos uma prática corporal, e eles estão ali ou assistindo ou vivenciando de acordo com como eu apresentei, eles estão ao mesmo tempo fazendo uma leitura daquela prática corporal. Se eu trago para a escola praticantes daquela prática corporal que têm determinados corpos, os alunos vão fazer uma leitura daquele corpo, uma interpretação daquele corpo. Uma vez que o corpo, ele é uma produção cultural. Por isso, diferentes corpos. E o próprio gesto. Cada prática corporal tem os seus gestos específicos. E os gestos são textos. São textos a serem lidos, interpretados e, de acordo com o andamento das aulas, poderão ser reproduzidos, escritos de uma outra forma. Então, o tema da minha palestra, né, começa com esse sentido de leitura. A leitura ela está presente o tempo todo, ela acontece o tempo todo na prática do professor que procura se pautar no currículo cultural. A partir do momento em que você apresenta, seja pela forma que o professor decidir apresentar, ele está oferecendo aos alunos condições de leitura. Leitura do movimento, leitura do corpo, leitura da prática corporal em si. Então, esses três elementos que eu apresento, consideramos como textos a serem lidos e interpretados. Pode trocar, Rubens? Durante as vivências, durante as tematizações, sempre que necessário, é importante que aconteça as problematizações. Momentos em que o professor, se for necessário, estimula os alunos por meio de questões referentes à prática corporal. Então, por exemplo, voltando lá nos princípios da justiça curricular. Fazer justiça curricular não é apenas trazer uma prática corporal considerada inferior na sociedade para a escola, porque é a semana, por exemplo, em novembro, por conta da consciência negra, vamos vivenciar uma prática afro-brasileira. Ponto. Passou o mês de novembro, começamos com uma outra coisa.
Justiça curricular é você questionar por que aquela prática corporal é tão desfavorecida na sociedade. Por que ela não tem o mesmo espaço que uma prática corporal pertencente à cultura favorecida? Problematizar seria isso, seria produzir questões referente às relações de poder que produzem a prática corporal que está sendo estudada, que fazem com que aquela prática corporal esteja onde está e seja conduzida da forma como ela tem sido conduzida, vivenciada ou experimentada. Nas aulas, quando há conflitos, diante dos conflitos, é preciso que também haja as problematizações. Conflitos de gênero, por exemplo, para simplificar aqui na minha fala. Então, quando temos lá um conflito entre meninos e meninas, diante de uma prática corporal, talvez uma prática corporal que socialmente é defendida como pertencente aos meninos ou pertencente às meninas. O professor, diante de uma situação como essa, é interessante que ele problematize. É por meio da problematização que os alunos e alunas terão condições de acessar certos discursos não acessados anteriormente, desconstruí-los e reconstruí-los novamente. Desconstruir e reconstruir novamente é um ato de ressignificar. Então, ressignificar não é somente modificar o modo de vivenciar a prática corporal. Ressignificar não é somente mudar a regra do jogo, mas também o modo como se pensa sobre aquele jogo, o modo como se pensa sobre aquelas pessoas que produziram aquela prática corporal, que produziram aquela cultura. Pode passar, Rubens? Escritura. Os alunos fazem a leitura por meio dos elementos que o professor oferece a eles e elas, por meio das atividades planejadas e sistematizadas. Os alunos, ao fazerem a leitura, ao experimentarem, sentirem na pele, caso sintam necessidade de resistir, cabe ao professor permitir que essa resistência seja produtiva. Então, o professor é aquele sujeito que governa a aula, que conduz a aula por meio do currículo em que ele se pauta, por meio das atividades que ele planejou. Nessas relações de poder entre aluno e professor, é preciso que haja práticas de liberdade. Para que haja prática de liberdade, a resistência tem que estar presente. Então, quando os alunos resistem à forma como estão sendo conduzidos pela prática corporal ou pelo professor, e o professor permite que eles coloquem em evidência essa resistência, eles terão condições ali de exercer a prática de liberdade. A prática de liberdade nada mais é que você transgredir uma verdade posta, transgredir um limite. Então, o transgredir, eu trago uma explicação curta por meio de Michel Foucault, que todo limite é ilimitado. Todo limite é uma verdade sobre um assunto. Porém, esse limite, ao ser transgredido, ele é rompido, mas um outro limite se cria. Ou seja, isso explica que nada é fixo, que nada é inalterável. Qualquer coisa que seja, a identidade de uma prática corporal, a representação, a própria identidade de um sujeito, ela não é fixa, ela está constantemente sendo produzida, desconstruída e reconstruída. Então, quando na aula de educação física ou em qualquer outra aula em que o professor se pauta no currículo cultural e por meio dos encaminhamentos didáticos, metodológicos, dos princípios ético-político, ele permite que os alunos possam fazer suas leituras, interpretar, lembrando que cada aluno faz a sua leitura, cada aluno e aluna faz a sua interpretação. Eles não terão uma interpretação semelhante, porque a interpretação depende muito dos saberes prévios de cada um. Então, ela não é igual, ela é singular, ela é diferente. Por meio dessas interpretações, os alunos encontram ali naquele espaço um espaço para resistir. Se houver resistência, há a produção de uma outra conduta. A isso, também por meio de Michel Foucault, como eu disse anteriormente, é a contraconduta. Quando o aluno e a aluna, além de serem consumidores de cultura,
praticantes daquela prática corporal, eles passam também a serem autores culturais, produtores de cultura. Pode passar, Rubens. Pessoal, eu deixei aqui, nesse meu último slide, algumas referências. Então, tudo isso que falei, não falei por mim, né? Não seria capaz. Falei por meio de algumas leituras que fiz no decorrer meus estudos. Né? Então, essas duas primeiras referências, Neire Nunes, Educação Física, Currículo e Cultura, Neira, Educação Física, Coleção, a Reflexão e a Prática do Ensino, Nunes, Planejando a Viagem ao Desconhecido, a letra também pequenininha, por isso que eu estou tendo dificuldade de ler. São textos que eu recomendo para quem tiver interesse em conhecer mais, aprender mais sobre o currículo cultural. Esses autores eles vão falar com base em outros estudiosos também do currículo cultural, que fazem parte do grupo do GPF, porque o currículo cultural ele não tem sido escrito ou produzido por duas pessoas, mas sim por muitos professores e pesquisadores que estão aí envolvidos e engajados nessa questão. E quando eu falo na minha apresentação de transgressão, de contraconduta, de governamentalidade, eu estou me pautando em Michel Foucault. Então, segue também duas referências, Foucault, Segurança, Território e População, para falar da contraconduta, para explicar a questão da contraconduta, como eu trouxe aqui, e também prefácio a transgressão, ditos e escritos, para falar um pouco da transgressão dos limites. Então, eu finalizo aqui a minha fala, gostaria de falar um pouco mais, achei que eu ia falar menos, tentei, por várias vezes, acabei tendo que eu mesmo me atropelar para poder dar conta de todos os slides, mas abro agora para a discussão, dizendo que cabe ao professor, né, escolher como ele quer trabalhar, de que forma que ele quer trabalhar, que sociedade ele de acordo com a sociedade em que ele se encontra, que tipo de sujeito nós, professores, queremos formar. E o currículo, ele é um produtor de identidades, ele é um produtor de sujeitos. Então, cabe ao professor escolher que sujeito ele quer formar para atuar na sociedade. Se ele deseja escolher formar um sujeito crítico, democrático, solidário, o currículo cultural seria um dos caminhos que possibilitará essa produção. Obrigado.